Quando estou na boleia do meu caminhão, tudo parece diferente. O cheiro de diesel, o ronco do motor, a solidão da estrada. É como se eu tivesse vivendo uma aventura e, ao mesmo tempo, uma grande mentira. Meu nome é Damião Braga e sou caminhoneiro há uma vida. Em cada cidade que passo, cada parada que faço, carrego comigo o peso de duas vidas. Irene, minha esposa oficial, a mulher que carinhosamente me espera em casa, e Lúcia, minha amante, mãe do meu filho Carlos. A estrada às vezes me prega peças. Certa vez, no meio da noite, um nevoeiro espesso tomou conta da pista. Eu dirigia a mais de 100 por hora. A pressão do trabalho me apertando, a pressa de chegar. Quando as luzes de outro caminhão surgiram na minha direção, senti o coração disparar. Abracei o volante, fechei os olhos e então tudo ficou escuro. Um choque, um baque. Acordei com o motor ainda roncando, mas o resto era silêncio. Uma imagem marcada. O acidente foi causado pelo meu filho mais velho, Juliano, que me ligou na hora errada, me distraindo. Naquele instante, um nó na garganta e um aperto no peito. Eu sabia que nada seria como antes. Eu fui para este hospital, onde tudo se desenrolou entre os corredores cheios de pressa e vozes desesperadas. Irene e Lúcia chegaram ao mesmo tempo, e ali, no meu leito, tudo explodiu, como uma tempestade que não se pode conter. Olhares que queimavam, palavras que cortavam, cada uma exigindo respostas que eu não estava pronto para dar. Enquanto eu tentava explicar, a voz de Irene tremia, a de Lúcia era firme e cortante. Um baita embate de verdades que eu evitei por anos. E as lembranças da vida dupla que levei vieram à tona, como fantasmas maltratando minha consciência. O tempo passou e o que era um burburinho de vozes se transformou em murmúrios. Irene decidiu que não dava mais. Um divórcio, um buraco na minha alma. Lúcia também não quis saber de mim. Fui um homem solitário, vagando de cidade em cidade. O peso da culpa em cada parada. Anos depois, longe do barulho daquelas vozes, encontrei silêncio. Um dia, cartas começaram a chegar de Mariana, minha filha. As palavras dela tremiam de esperança. Pai, vou me casar. Você vem? Senti um frio na barriga. Como eu poderia encarar a filha, sabendo do que fiz? Será que eu teria coragem de enfrentar o passado? O que diria às mulheres que amei e que, de alguma forma, amaram a mim? A cada nova carta, o convite para a redenção. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de estar sendo puxado para o pedaço quebrado da minha vida que eu tentei esquecer. Com essa nova pergunta ecoando em mim, fiquei pensando, será que eu conseguiria ficar de pé e encarar tudo, ou mais uma vez apareceria como um covarde fugindo da verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Inc. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração ainda batia forte dentro de mim quando recebi aquela carta de Mariana. A ideia de ir ao casamento dela me deixava suando. Mas tinha uma outra coisa pulando lá dentro.
uma esperança de que talvez, apenas talvez, eu pudesse fazer as pazes com o meu passado. Olhei pela janela da cabine e vi a estrada se estendendo à minha frente, como um tapete infinito. A luz do sol refletia no caminhão e havia algo de reconfortante no cheiro de diesel. Mas aquela paz não durou muito. Enquanto dirigia pela BR-101, algo na estrada me chamou a atenção. Um caminhão à frente parecia estar parado no acostamento, e quando me aproximei, percebi que não era só uma parada qualquer. O motor fumegava e o motorista estava em pé, desesperado, tentando acenar. Em um impulso, parei meu caminhão. Desci e fui até ele. "O que houve, amigo?" perguntei. O homem, um sujeito corpulento com uma barba desgrenhada, apontou para o motor. "Não liga, parece que deixou a gente na mão." O cheiro de queimado tomava conta do ar. Olhei mais de perto e vi que a situação era séria. "Isso aqui não vai funcionar", avisei. "Você precisa de um guincho." Ele se jogou na cabine e sacou um celular. Assim que ele coçou a cabeça, pensei em como a vida na estrada parece não ter fim. Cada um de nós lutando com seus demônios. Ele começou a falar, mas eu ainda pensava no casamento da minha filha, na chance de começar de novo. E então veio a reviravolta. Enquanto esperávamos por ajuda, um carro parou ao nosso lado. A janela abaixou e quando olhei, gelei. Era Juliano, meu filho mais velho. "Pai", ele parecia angustiado, com as mãos tremendo no volante. O que ele estava fazendo aqui?" "Recebi uma ligação estranha, um aviso. Precisava te encontrar." A voz dele estava trêmula. "Aviso? Que aviso?" perguntei, uma sensação de frio na barriga. O ouvido de um caminhoneiro capta agulhas caindo no chão. E eu sabia que aquele não era um encontro normal. Ele respirou fundo e quando a ficha caiu, o mundo ao nosso redor pareceu desabar. "É sobre mãe e sobre Lúcia." Ele hesitou, mas a pressão da situação o fez continuar. "As duas estão na mesma cidade. Elas descobriram uma coisa." Meu estômago se transformou em um nó. "O que você está dizendo, Juliano?" Ele olhou para mim, com os olhos cheios de medo. "Elas estão com problemas, pai. E não é só isso. O que elas descobriram pode colocar tudo a perder. Sua vida, sua escolha. Não dá para explicar aqui. Precisamos ir agora." Eu sentia meu coração pulsar na garganta. Mais uma vez a estrada parecia querer me engolir. E então, sem saber se estava fugindo ou enfrentando, uma única pergunta ecoava na minha mente. Será que, assim como o motor do caminhão parado ali, meu passado estava prestes a explodir em minha cara, com a adrenalina borbulhando? Olhei para o caminhão ferrujado e depois para Juliano. Esse era o sinal de que a vida é cheia de estradas perigosas, e naquele momento eu me perguntava se conseguiria encarar a verdade ou se, como sempre, escolheria a fuga. Aquela situação apertou meu peito, como se estivéssemos à beira de um precipício. Juliano ali, naquele carro, com medo nos olhos. O que as duas mulheres descobriram para deixar meu filho tão abalado? O dia já estava começando a escurecer e a estrada não me parecia tão certa assim. "Vamos, filho, pelo amor de Deus, o que tá pegando?" A pergunta saiu mais tensa do que eu queria. Ele respirou fundo, como quem se prepara para subir um morro. "Pai, escuta." As duas se encontraram. Não sei como, mas elas viram umas fotos suas. Eu gelava por dentro. O que essas fotos poderiam mostrar? Todos os momentos que eu tentei esconder? Fotos? Do que você está falando, Juliano? A cada palavra que saía da boca dele, o buraco na minha alma ia se aprofundando.
o celular da mãe. Tinha mensagens suas. A Lúcia também enviou uma foto que ela guardou, disse ele, a voz tremendo. Os olhos dele brilhavam com a mistura de raiva e medo. Elas descobriram que fazem parte da minha vida. E agora tá tudo desmoronando. Desmoronando. O peso da culpa crescia a cada segundo. O que eu fiz para merecer isso? Eu só queria ser um homem comum, viver em paz. Mas a estrada nunca me deixou. Juliano, precisamos ir até elas. Não dá para deixar isso como tá. Vamos, disse, sentindo a adrenalina correr nas veias. Mas então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um caminhão que passava por nós perdeu o controle e quase capotou a poucos metros de distância. A poeira subiu e o cheiro de queimado invadiu tudo. Um homem saltou da cabine, pálido, a expressão de terror estampada no rosto. Socorro! O freio! Eu não consegui parar! Pensei em tudo o que tinha acontecido. O acidente, o hospital, e naquele momento tudo aquilo me atingiu novamente. Era como se a estrada estivesse gritando para eu olhar em volta, para os perigos reais. Juliano, fica no carro, eu vou ajudar. Berrei, sabendo que precisava ser rápido. Se o motorista tropeçasse, aquilo poderia virar um verdadeiro caos. Corri até ele, sentindo cada batida do meu coração, a adrenalina disparando. Calma, amigo, vamos tirar você daqui. O que aconteceu? Ele tremia, nervoso. Fui pegar uma descida e freios falharam. Não sei o que vou fazer. A angústia dele refletia a minha. O outro caminhão vinha já a toda velocidade. O tempo parecia escasso. Enquanto tentava ajudar, uma sirene começou a tocar ao longe. Meu olhar voltou para o Juliano, que estava assistindo tudo, pálido. E ali, no calor da correria, me dei conta de que o passado não era o único peso que eu carregava. Era a vida que vivia, as decisões mal tomadas. Cada estrago na estrada era um reflexo de mim. Depois que o caminhão foi para o acostamento e a ajuda chegou, olhei para Juliano com uma nova urgência. Acho que não é só sobre as mulheres, filho. O que elas descobriram pode ser a ponta do iceberg. Eu não posso ficar fugindo. A sirene ainda ecoava, mas o barulho dentro de mim era ensurdecedor. Agora estava claro que tinha que enfrentar não apenas o que deixei para trás, mas também o que estava diante de mim. O que mais aquelas duas tinham descoberto? No fundo, sabia que a estrada que me levava para casa poderia não ter volta. E assim, enquanto a poeira se assentava, uma pergunta mais poderosa surgia em minha mente. O que aconteceu de verdade com a Lúcia e a Irene? Eu olhei para Juliano e uma adrenalina fria percorreu meu corpo. As palavras que saíram da boca dele pareciam estar preenchidas de um peso enorme. O que as mulheres descobriram? Tantas mentiras vindas à tona em um instante. O mundo ao nosso redor parecia em movimento, mas dentro de mim tudo estava parado. O passado não parava de gritar. Vamos, filho, pro caminho. Eu comecei a acelerar o passo, puxando-o comigo em direção ao caminhão. A pressão do momento me pressionava como se a estrada estivesse se fechando à minha volta. O motor ainda roncava, mas foi quando eu dei a partida que algo na cabine me chamou a atenção. O rádio crateou. Uma voz alta ecoou, alarmante. Caminhoneiros, atenção! Acidente envolvendo um caminhão na BR-101. Pista interditada. Repetindo, pista interditada. Meu coração disparou. Como eu iria para o casamento da minha filha agora? E o que mais tinha por trás disso? Pai, o que a gente faz?
Juliano estava tenso. Os olhos dele pareciam mais preocupados do que nunca. Tem que ser pela estrada secundária, filho. Siga-me, que eu vou tentar achar um desvio. Eu sabia que isso era só uma desculpa. O desvio não garantirá que chegássemos a tempo. Mas não havia escolha. Assim que conseguíamos pegar uma pista alternativa, a estrada se tornava uma serpentina sinuosa. Ao redor, árvores altas, sombras dançantes com a luz do sol. Queria sentir um pouco de paz, mas tudo dentro de mim pulsava. A cada curva parecia que algo estava prestes a acontecer. Uma curva feia se aproximava. O coração batia acelerado. Eu precisava focar. E quando pensei que tudo ia se sossegar, o pavor me atingiu. Um carro parou na nossa frente e, de repente, como um velocista, um cachorro pulou entre os dois veículos, fugindo do que parecia ser um acidente anterior. O tempo desacelerou. Eu puxei o volante, dei um giro. A borracha dos pneus gritou. O caminhão balançou, mas eu consegui controlar. O que foi isso? Pai, você tá bem? Juliano tinha a mão no peito, a respiração apressada. Depois do susto, enquanto tentava reassentar meu coração, o cenário mudou. A paisagem ficou mais macabra. O sol sumia, sombras tomavam conta da estrada. E com isso, uma neblina espessa começou a se formar. Este lugar não parecia familiar. A tensão crescia e eu sabia que alguma coisa estava para acontecer. De repente, uma luz violenta cortou a escuridão da neblina. Senti um nó na garganta. Era um carro vindo na direção contrária, bem rápido. Eu não podia acreditar. Desviei para o acostamento, mas então o carro passou e a mulher na direção girou o rosto. A primeira coisa que vi foram os olhos da Irene. O tempo congelou. Eu nunca esperei aqui. O choque e a dor estavam estampados em seu olhar. Mas havia mais. A mulher do lado dela era Lúcia. Não só Irene, mas as duas ali, na mesma cidade, vendo tudo. O mundo desabou. O coração acelerou e uma ideia insana pesava na minha mente. Elas se encontraram por causa de mim. Eu não sabia se parava, se corria, se gritava. O caminhão rangeu e o céu parecia desabar sobre nós. Essa era a última coisa que eu esperava. Estava tudo perdido. Pai, e que vamos fazer? Juliano me puxou para a realidade, mas a visão de ambas me paralisou. O peso do que tinha construído ao longo dos anos desmoronava em um piscar de olhos. Com o coração descompassado e a adrenalina pulsando, uma nova questão flamejou na minha mente. O que mais estava prestes a ser desvendado? A estrada já não tinha mais sentido. E quando achei que tudo havia sido revelado, um carro apareceu novamente, se aproximando em alta velocidade, os faróis iluminando o breu da neblina. Era não só um acidente, era uma nova vida desmoronando diante de mim. O tempo parecia parado. Eu olhei para o Juliano, e ali, no meio da estrada, a tensão era visível. Os olhos dele estavam arregalados e minha mente girava como um caminhão desgovernado. Irene e Lúcia, ali, na mesma cidade, prestes a descobrir tudo. Mas havia algo mais, uma sensação estranha no ar, como se a estrada tivesse um plano para mim. A gente precisa acelerar. Eu berrei, tentando reunir os pensamentos. O caminhão ainda roncava, o motor pulsando como meu coração. Sabia que não podíamos ficar ali, parados. Enquanto eu girava a chave na ignição, uma neblina espessa começou a envolver tudo. Aquele cenário que parecia uma armadilha
Eu engatei marcha e pisei no acelerador. A estrada, com suas curvas traiçoeiras, era um labirinto de incertezas. Pai, por que elas se encontraram? O que mais estão escondendo de nós? A voz do Juliano tremia, e eu podia ver a angústia refletida em seu rosto. Não sei, filho, mas vamos descobrir. Respondi tentando passar um pouco de coragem. Mas, se eu fosse honesto, a verdade parecia mais aterrorizante do que qualquer curva na estrada. As árvores começaram a passar rapidamente, e a neblina poderia engolir qualquer coisa. Meu estômago dava um nó, e cada curva me deixava em alerta. Mas tinha que ir, não podia olhar para trás. Então, em uma curva fechada, algo brilhou à frente. Eu não pude acreditar. Um carro parado e uma mulher saindo dele. Não era qualquer mulher. Era a Márcia, uma antiga colega caminhoneira, mãe de 2 filhos, sempre com um sorriso no rosto. O que ela estava fazendo aqui? Damião! Ela gritou, o pânico na voz. Preciso da sua ajuda. A estrada está fechada por causa de um acidente. Acidente? Aquelas palavras ecoaram em meu cérebro. Que tipo de acidente? Ela hesitou, como se aquelas palavras pudessem causar um colapso. Um caminhão carregado de produtos químicos capotou. A polícia isolou toda a área. E tem mais. Dizem que os motoristas estão desaparecendo na região, fazendo as rondas. O temor gelou meu sangue. Um histórico de desastres na estrada. E agora, desaparecimentos? O que estava acontecendo? Márcia, você viu alguma coisa? Alguma pista? Apenas algumas pessoas estão falando que viram caminhoneiros se comportando de forma estranha. É como se... Ela vacilou. Como se estivessem possuídos por algo. Um deles estava perguntando sobre você. Senti o chão sumir debaixo de mim. Meu coração disparou. Sobre mim? O que isso significa, Márcia? Dizem que há uma lenda envolvendo essa estrada, algo maior do que a gente imagina. Ela olhou para os lados, como se temesse ser ouvida. Por isso, talvez você devesse voltar. Não vale a pena se arriscar, mas não podia voltar agora. Com o peso das 2 vidas que eu deixara para trás e a descoberta iminente, percebi que não tinha mais escolha. Eu não posso voltar. Meu filho está comigo e preciso enfrentar tudo isso. Márcia balançou a cabeça. A preocupação visível. Cuidado, Damião. A estrada está mudando e você não pode controlar o que vem pela frente. Eu agradeci e com uma última olhada segui com o Juliano. O pensamento de que eu poderia ser o próximo a desaparecer me assombrou. A estrada tornava-se cada vez mais tortuosa e a neblina parecia se adensar. Então, a visão de Irene e Lúcia surgiu de novo, dilacerando meu coração. O que elas estavam prestes a descobrir. O caminho de volta parecia se fechando, criando uma pressão insuportável dentro de mim. O cabide de escolhas estava repleto. E assim, enquanto dirigia pela estrada confusa e sombria, uma pergunta ecoava como um trovão em minha cabeça. Seria eu o próximo a ser engolido pela estrada? Ou finalmente conseguiria enfrentar a verdade dolorosa e as sombras do passado? O motor roncava enquanto dirigia pela estrada, perdendo-me em pensamentos sobre o que acabara de acontecer. A presença de Irene e Lúcia ali, de repente, à beira da estrada. Meu coração batia forte, como se quisesse escapar do PEN. Eu não podia deixar isso para depois. O trecho da BR-101 era mais deserto agora. Uma neblina densa havia se formado. Olhei para o movimento à minha frente. O dia estava acabando, mas as sombras pareciam crescer. Eu sentia o peso do passado, aquela mistura de tristeza e arrependimento, como se cada curva na estrada fosse uma lembrança do que deixei para trás.
Pai, o que você acha que elas descobriram? A voz do meu filho estava tensa e eu pude ver o medo nos olhos dele. Eu não sei, filho, mas temos que descobrir agora. Respirei fundo, tentando manter a calma. Foi então que, em meio à neblina, vi algo à distância. O giro das luzes vermelhas e azuis piscando. Um bloqueio da polícia. Meu coração disparou. O que mais poderia dar errado? Juliano, prepara-se. Não quero que interrompam a gente. Eu não sabia como os policiais iriam reagir ao ver um caminhoneiro com a vida em pedaços, tentando fugir dos fantasmas do passado. Parei o caminhão e a brisa fria veio pela janela. Os sons da estrada diminuíram. Um oficial se aproximou, com a face séria. Boa noite. O que tá fazendo aqui? Perguntou com a voz rouca. A pista tá fechada. Estamos atrás de um desvio, senhor. Preciso chegar ao outro lado. Tentei parecer confiante, mas a verdade era que eu estava nervoso. Quebrei o olhar do policial e olhei para Juliano, que tinha as mãos tremendo. Ele estava tão assustado quanto eu. Mas antes que o policial pudesse dizer algo, uma explosão de luz e som ecoou na estrada. Damião, olha! Juliano gritou, apontando para trás. Uma cena surreal se desenrolou. Vários caminhões pararam abruptamente. Havia gritos e uma multidão se formava. Não acredito nisso, murmurei. O pânico reinava enquanto um caminhão de carga explosiva pegava fogo na pista. A fumaça tomava conta do lugar e o calor chegava até nós. Precisamos sair, rápido! Berrei, virando a chave do caminhão, tentando escapar do caos. Enquanto dirigia para longe, uma imagem me atingiu como um soco no estômago. Um velho amigo, o Zezão, estava do outro lado, preso na confusão. Ele sempre foi um dos melhores motoristas, e ver o desespero em seu rosto me paralisou. Zezão! Gritei, enquanto as chamas lambiam o céu. Ele olhou para mim, as feições contorcidas pela dor e medo. Damião! Socorro! Não consigo sair! Houve um pensamento tão forte na minha mente, uma decisão rápida que eu precisei tomar. Juliano, espera aqui! Berrei, sabendo que precisava ajudar. Saí do caminhão, as pessoas ao redor gritavam, tentando ajudar. O fogo alastrava rapidamente e o calor era intenso. Corri até onde Zezão estava, cheio de adrenalina, tentando ignorar o caos ao meu redor. Ele estava preso entre a cabine e a porta. Damião, me ajuda! Em meio ao conflito interno. Um impulso de tirar meu amigo de lá e o medo de que tudo explodisse. Uma sensação de urgência impregnou o ar. Consigo te tirar! Ele olhava para mim, cheio de esperança. A pressão aumentava. Uma parte de mim queria voltar e ficar com meu filho, mas outra parte sabia que eu não podia deixar um amigo para trás. Estava prestes a puxá-lo quando ouvi um grito. Juliano! Olhei para trás e vi que ele estava se afastando do caminhão. Não, não! Juliano! Volta! Gritei, mas ele parecia hipnotizado, olhando para algo no meio da neblina. E então tudo mudou. Um carro vindo em alta velocidade se aproximava dele. O meu filho paralisou e o tempo parecia desacelerar. Juliano! O grito saiu como um eco. E a verdade era que eu não podia salvar os dois. O carro se aproximava. Tudo acontecia tão rápido e, ao mesmo tempo, tão devagar. Será que conseguiriam escapar da tragédia? Ou estavam prestes a vivenciar um novo desastre? Os gritos e as chamas, o desespero e o medo se misturavam num só. O que estava acontecendo? O que eu ia fazer?
E como tudo isso ia acabar? Senti um nó na garganta enquanto a estrada se tornava um caos. Meu coração disparava. Não havia retorno. O que eu achava que sabia estava prestes a mudar novamente. E eu não estava preparado para o que viria a seguir. Enquanto olhava para o motorista e o peso da situação pairava no ar, o coração apertado quase me fez esquecer do que estava acontecendo com meu filho. A situação se desenrolava como um filme de terror, e o tempo parecia correr em câmera lenta. Juliano, volta pro caminhão! Agora! Gritei. Mas ele estava paralisado. Então, o carro que vinha em alta velocidade fez uma manobra brusca. A cena à minha frente foi o soco no estômago. A velocidade desmedida, os pneus cantando na pista molhada. Não havia tempo para pensar. Juliano, sabe aquele aviso que sempre escutamos nas estradas? Atenção, imprudência pode te custar a vida. Isso não era só um aviso, era real. E eu sentia que a estrada estava me cobrando muito mais do que estava disposto a pagar. O motor do caminhão ainda ressoava ao longe. Precisava agir. Corri na direção dele. Vi sua figura pequena, aterrorizada. Então tudo aconteceu de novo. Tudo ficou escuro por um instante. Uma explosão de luz. E Juliano estava caindo. Um barulho insuportável. Senti meu corpo gelar. Juliano! Gritei quando corri até ele. O carro que passou ia em direção ao caminhão. E o mundo estava em caos. A adrenalina disparou. E quando cheguei até meu filho, vi que ele estava bem. Mas a verdade é que ele estava a poucos segundos de viver algo que mudaria tudo. Aquela situação era pura confusão. Olhei de novo para a fumaça e entendi que não podia deixar meu filho sozinho. Agarrei o braço dele e puxei para o caminhão. Então, do nada, uma luz brilhante apareceu na neblina, mais intensa do que qualquer farol que já havia visto. Parecia coisa de filme, mas era real. Um caminhão enorme, um daqueles que pesados, quase parou ao nosso lado. Estrondoso, como se tivesse ali para fazer valer a lei. E quando a neblina se desfez um pouco, eu vi a silhueta. Era um velho conhecido. Roberto, um mecânico famoso pelas estripulias que fez na estrada. A galera falava que ele tinha um jeito de presenciar eventos sobrenaturais. Ele sorriu, mas o olhar dele estava longe. Damião! Ele quase gritou, deixando o corpo à vontade na cabine. A situação está ficando feia demais. Preciso da sua ajuda. Ouvi rumores de caminhoneiros desaparecendo nessa região. Algo está acontecendo e a estrada está viva, meu amigo. Senti a pedra na garganta. Desaparecendo, Roberto. O que você está falando? Meu coração disparava mais rápido que o motor do caminhão. Ele olhou para trás, com um pavor inegável nos olhos. Escuta, tem um grupo se formando. Dizem que estão se encontrando ao longo da BR-101 para algo obscuro. E eu posso apostar que isso tem a ver com o que está acontecendo agora. A adrenalina aumentava. Uma sombra pairava sobre todos nós. Juliano segurou forte meu braço, sua mão transpirando. Ele deve ter sentido o pânico na minha voz. Pai, vamos embora. Não quero isso. Roberto forçou um sorriso amargo. Se você não fizer isso agora, Damião, poderá não ter mais chances. E naquele momento, tudo o que eu achava que sabia estava prestes a ser desvendado.
A neblina começou a recuar, mas a imagem que começou a se formar na minha cabeça não me deixava em paz. Aqueles desaparecimentos, aquelas luzes estranhas. O que poderia significar tudo isso? Eu olhei para Juliano, que começava a tremer. E a única coisa que eu pensava era: estou prestes a encarar algo muito maior do que eu. Roberto respirou fundo. A estrada está mudando. Se você não enfrentar isso, pode perder mais do que imagina. E quem sabe o que mais podemos descobrir aqui? E diante daquelas palavras, eu percebi que havia elegido um caminho que jamais imaginaria. Como se de repente, meramente cortar a curva da realidade fosse exatamente o que poderia me condenar. O que vamos fazer? Perguntei, enfrentando meu próprio medo. Roberto apontou para um desvio escuro, uma trilha que parecia levar a um lugar hostil. É ali que tudo pode ser revelado. Se você quer salvar seu filho e a sua vida, tem que ir. E naquele instante, enquanto a neblina começava a se dispersar um pouco mais, a dúvida ecoava em mim. Será que sou forte o suficiente para encarar o que a estrada realmente tem a oferecer? Quando olhei para o Roberto e vi aquele terror nos olhos dele, percebi que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Olha, amigo, preciso focar. Não posso me deixar levar por essa lenda. A estrada já está cheia de problemas. E acredite em mim, não é a hora de dar ouvido a histórias. Ele balançou a cabeça, como se quisesse me dar um tapa na cara e dizer: acorda, Damião! Mas havia algo na determinação dele que me fez repensar. Pisei no acelerador, sentindo a vibração do caminhão através do volante. As luzes da cabine piscavam e a neblina densa parecia querer engolir a gente. Mas o que realmente me preocupava era Juliano. Ele estava quieto, os olhos fixos na estrada à frente. A mente visivelmente a 1000 por hora. Juliano, você tá me ouvindo? O que pensa dessa história toda? Perguntei, tentando arrancar o garoto do seu mundo. Ele olhou para mim, o medo transbordando na voz. Pai, se o Roberto está certo, precisamos ficar atentos. Pode ser que algo mais esteja acontecendo, algo que não entendemos. Aquelas palavras meio que ressoaram no fundo da cabine. Ele estava certo. Era hora de agir. Antes que pudesse responder, o motor do caminhão roncou como se estivesse carregando a tensão no ar. E então, como o relâmpago cortando o céu, veio a reviravolta. Da esquina da estrada apareceu uma luz brilhante. E não era só um caminhão. Era um carro descendo a ladeira como uma bala. E o que eu vi, meu amigo, foi o impossível. Dentro do carro estava uma mulher que eu conhecia. Era a Irene. O coração quase parou. O que ela está fazendo aqui? Como ela me encontrou? Em um instante, previ um desastre. O carro estava descontrolado. Juliano, segura firme! Eu gritei, enquanto manobrava o caminhão para evitar o pequeno acidente que parecia iminente. O som de pneus queimando e desacelerações eram ensurdecedores. A neblina começou a se dissipar aos poucos, e eu só conseguia pensar no que Irene poderia ter descoberto. O que mais ela sabia? A estrada estava parecendo mais sombria a cada segundo. O medo crescia como uma sombra sobre todos nós. Roberto então encarou o veículo em disparada, tentando posicionar-se para ser visto. Irene, cuidado! Você não deveria estar aqui! Ele gritou, mas a mulher parecia presa em sua própria corrida contra o destino. E então tudo se desenrolou em câmera lenta. O carro saiu de lado, perde a tração e num estalo começou a girar. A explosão de metal e vidro ecoou na estrada.
Foi como um pesadelo que não conseguia controlar. Não! 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 Gritei tentando correr em direção ao desastre. Juliano estava paralisado do meu lado, o rosto pálido. Finalmente o impacto. O carro batendo com violência na proteção da estrada, enquanto todo o resto parecia apagado. Fui pego no meio daquilo tudo. O que fazer agora? O que havia de mais aterrorizante era que, ao olhar para o carro, vi uma coisa que me deixou em choque. Não era só Irene. Era Lúcia também. Coração disparado, fui até lá de imediato. Irene! Lúcia! Mas à medida que me aproximei, a realidade começou a se tornar confusa. Ambas estavam saindo do carro, mas o choque não era só a batida. Era outra mulher que estava junto delas, uma desconhecida com expressão de desespero. Damião! Gritou Irene ao me ver. Precisamos falar. É sobre Carlos e algo que descobrimos. Meu estômago virou do avesso. O que mais podiam ter encontrado? Vi a agonia nos olhos delas. Era como se a estrada tivesse um segredo sombrio, um mistério que engolia tudo ao nosso redor. De repente, a respirabilidade do ar se alterou. Uma forma de surrealismo até. Enquanto as duas mulheres contavam que algo maior estava cercando todas as nossas vidas, a realidade estava começando a desmoronar. Que mistério era esse? Mesmo com o barulho da estrada, tudo parecia tão distante, como se estivéssemos em um filme. Meu corpo estava em conflito. O que eu achava que sabia estava em xeque. Não sabia mais em quem confiar. O que estava sendo revelado parecia sufocante. Algo estava prestes a estourar como um motor em mau estado. Mas o que me deixou paralisado de verdade foi ver a expressão na cara do Juliano. Ele estava em choque. O que estava acontecendo era muito mais do que eu podia suportar. O que de fato descobriram? Como podemos acabar com essa confusão? Ou será que nem podemos? A única certeza que tinha era que a estrada estava longe de acamar. E mais perguntas surgiam a cada segundo sem resposta. A fumaça do carro batido ainda pairava no ar, e o coração parecia querer saltar pela boca. Eu olhei para o Juliano, que estava paralisado, os olhos fixos no caos à frente. A Irene e a Lúcia, o que elas descobriram? Perguntei, a voz tremendo. Não sabia se estava mais preocupado com as duas mulheres ou com o que isso significava para nós. O tempo parecia ter congelado enquanto eu me aproximava, o cheiro de queimado invadindo meu nariz. Ambas estavam a poucos passos de mim, ligadas por um fio invisível de segredos e desespero. Todo o peso das minhas escolhas estava prestes a cair sobre mim como uma tonelada de tijolos. Irene, Lúcia, estão bem? Gritei. A tensão cobria minhas palavras. Mas elas não pareciam ouvir. Estavam em um mundo próprio, murmurando algo, com olhares que passavam por mim sem realmente me ver. De repente, um estrondo. Um caminhão grande se aproximou, barulhento, e o motorista parecia descontrolado. Uma onda de adrenalina tomou conta. Juliano, sai do meio! Puxei-o para um lado. O caminhão passou por nós, jogando uma rajada de vento e poeira. O motorista gritava algo que não conseguia entender. Um caos total. O trânsito estava parado e a situação se tornava cada vez mais tensa. Fui até as duas mulheres, sentindo o olhar do meu filho nas minhas costas. Vamos, precisamos sair daqui, pedi quase desesperado. Mas elas ainda estavam presas em um momento de tensão. O que elas descobriram? Qual era a bomba que estava prestes a explodir? Nesse entreveiro,
vi algo se mover na sombra, atrás do carro, uma figura alta e esguia, com um chapéu largo. Um homem que parecia mais um fantasma do que uma pessoa. Ele se aproximou, olhos fixos em mim e numa das mulheres. A pulseira que ele usava brilhou na luz do sol, como se tivesse algum significado oculto. Damião! Ele gritou, a voz ecoando na confusão. Você não deveria estar aqui. Você não faz ideia do que está acontecendo. O pânico em sua voz me fez parar. A tensão aumentou como se todo o ar tivesse sido sugado. Quem é você? O que sabe? Respondi, mais nervoso do que eu gostaria de admitir. Era como se o chão tivesse se abrindo e eu tivesse prestes a cair. Ele se aproximou ainda mais, olhando de esguelha para Irene e Lúcia, ali, cada vez mais aflitas. Você precisa entender. A estrada, ela tem uma vida própria. Aquilo que você carrega, esses segredos, eles não vão deixar você em paz. A sua estrada se cruza com a de muitos, e o que descobrirem pode mudar tudo. Eu tremia. O que ele queria dizer? Era uma toalha de mesa com tantas tramas que parecia impossível desenrolá-la. Olhei para o rosto de Juliano e pude ver que ele também estava assombrado. Vamos, é só mais um doido. Brinquei, tentando deixar o clima mais leve, mas a verdade era que eu estava suando frio. Foi então que o homem deu um passo à frente, como se estivesse se preparando para um grande discurso. Damião, você precisa ir embora daqui, antes que a neblina engula todos nós. O que quer que tenha feito, a estrada não vai perdoar. O que mais essas pessoas sabiam que eu não sabia? O caminhão em que eu estava, a vida dupla que levei, tudo isso se entrelaçava de um jeito bizarro. Meu coração batia forte e a urgência me sufocava. Em um movimento quase involuntário, olhei para o campo aberto além da estrada. Uma sombra se movia e eu vi um outro caminhão vindo em alta velocidade. A adrenalina explodiu. O que mais poderia derreter nosso mundo? A estrada tá viva, Damião. A voz do homem ecoou na minha mente enquanto a neblina densa começou a se edificar novamente. Você pode ser o próximo a desaparecer se não agir agora. Naquele momento, todas as minhas certezas desabaram. O peso do passado e dos segredos que carreguei sempre pareceu inofensivo comparado ao que se revelava diante de mim. Como eu poderia escapar do que estava por vir? O pânico subia como fumaça em um incêndio incontrolável. Juliano puxou meu braço, e enquanto eu olhava em volta, percebi que a verdade estava se aproximando como um caminhão desgovernado. O que fazer? Qual caminho seguir? Não havia volta. A cada instantinho, a sombra do desconhecido crescia mais forte. Uma pergunta paralisava minha mente. Será que conseguiria salvar minha família? Ou a estrada finalmente teria seu preço? O medo e a adrenalina estavam a mil, enquanto tudo ao nosso redor parecia desmoronar. E carro havia batido. As chamas subiam e a neblina nos cercava como um manto pesado. Eu olhei para Juliano. Suas mãozinhas trêmulas me puxaram de volta à realidade. Pai, o que vamos fazer? Ele perguntou, a voz trêmula. Respirei fundo e consegui sentir o gosto amargo da culpa de todos esses anos. Mas não era hora de fraquejar. Vamos enfrentar isso junto, filho. Temos que descobrir o que está acontecendo. Respondi tentando passar coragem a ele. Juliano fez um movimento de afirmação e eu pude sentir que ele estava começando a entender. Irene e Lúcia estavam próximos, agora com rostos marcados pelo desespero e pela fúria. Damião, precisamos saber a verdade, disse Irene, tomando a frente. A determinação dela era forte, mas a preocupação dela
também era evidente. Nós descobrimos que há algo muito maior em jogo. O que você fez pode afetar todos nós. Um arrepio percorreu meu corpo. O que você quer dizer? Perguntei, sentindo o nó crescer na garganta. O homem que apareceu, Roberto, estava cobrindo tudo de sombras quando me alertou sobre a estrada. E agora tudo fazia sentido, porque Lúcia e Irene estavam sobrepostas à confusão. O que você quis dizer com descobrir algo maior? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Elas trocaram olhares e foi Lúcia quem falou. Descobrimos que tem um grupo que está lidando com a maldição da estrada. Caminhoneiros que nunca mais foram vistos. Todo mundo fala de uma conexão. E Damião, você está no meio disso. As peças começaram a se encaixar e o peso no meu peito pesou ainda mais. O que tinha começado como uma vida dupla havia se tornado algo drasticamente maior. Eu não era apenas um homem fugindo, mas parte de algo que estava além da compreensão. O que você quer que eu faça? Perguntei, sem saber se tinha força para enfrentar mais uma batalha. Mas a certeza de que estava cercado pela minha própria criação, as vidas que deixei para trás, tornou-se esmagadora. Precisamos ir na entrada da estrada principal. Eles se reúnem lá à meia-noite. Só assim poderemos entender o que está acontecendo, disse Irene. Suas palavras caíam pesadas. A urgência da situação me fez acordar. Quando olhei para Juliano, o relâmpago estranho começou novamente, e eu o puxei para perto. Prepare-se, filho. Precisamos entrar na briga agora. Enquanto corremos em direção à estrada, o convite para o desconhecido me despertou. Olhei para cada um deles, a coragem refletida nos olhos. O futuro não estava garantido, mas por fim, juntos, talvez pudéssemos encontrar uma saída. O céu estava preso entre nuvens pesadas, enquanto nos apoiávamos uns aos outros, tomando coragem nas sombras. Fomos em direção à essência do que nos unia. Uma última chance de fazer tudo isso valer a pena. No entanto, um pensamento cutucou na minha mente. E se algo maior nos estivesse esperando? A estrada à nossa frente parecia interminável, mas ao mesmo tempo era o nosso caminho para enfrentar as sombras. O peso da história estava nas minhas costas, mas a esperança estava acesa. Após o que pareceram séculos, quando chegamos ao ponto de reunião, cercados por caminhões e vozes em meio a uma agitação crescente, percebi que a verdade estava prestes a ser desvelada. E isso deixava tudo emergir em mim. E lembrei-me de uma única pergunta. Conseguiríamos juntos quebrar a maldição que perseguia todos nós? Mas antes que eu pudesse gemer outra resposta, o céu se dividiu e uma luz misteriosa. Hey, pessoal! Antes de encerrar, preciso ser direto com vocês. Se você chegou até aqui nessa jornada com Damião e sua vida tumultuada, você precisa se inscrever agora no canal. Cada novo capítulo que vamos lançar pode ser transformador e você não quer perder isso. Esmague o botão de like para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. E por favor, inunde a seção de comentários com suas opiniões e teorias sobre tudo isso. O que você acha que aconteceu? O que mais pode vir por aí? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Somente os verdadeiros fãs entendem a análise necessária dessas histórias. Vamos nessa. Fique ligado, porque o melhor ainda está por vir.